Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Terceira seção. O capital que gera frutos, juro, lucro, custos de produção e etc. Item Maquinaria e Lucro, páginas 693 a 705. Depois de todas essas digressões sobre dinheiro, e ocasionalmente ainda teremos de retomá-las antes de concluir este capítulo, retornemos ao ponto de partida, ver página 25, nota 139. Marx refere-se à página 25 do caderno 7 dos Grundrisse, ver páginas 649 a 653, já lidas. Como exemplo de como também na indústria manufatureira o aperfeiçoamento da maquinaria e o aumento da força produtiva dele decorrente criam matéria-prima, relativamente, em lugar de exigirem o seu aumento absoluto. Cita: o sistema fabril na indústria de linho é muito recente. Antes de 1828, a grande massa de fio de linho era fiada manualmente na Irlanda e Inglaterra. Por essa época, a maquinaria de fiar linho foi tão aperfeiçoada, especialmente graças à persistência do Sr. Peter Fairbairn em Leeds, que se tornou de uso geral. A partir dessa época foram construídas extensivamente fiações de fio finos em Belfast, e outras partes da Irlanda do Norte, bem como em diferentes partes de Yorkshire, Lancashire e na Escócia. E em poucos anos a fiação manual foi abandonada. Fio de estopa de qualidade fabricado agora daquilo que 20 anos antes era jogado fora como resíduo. Nota 140. Camflex be made a substitute for cotton. The Economist, Londres, número 366, 31 de 8 de 1850, página 954. Fim da citação. Em toda a utilização de maquinaria, consideremos primeiramente o caso tal como ele se apresenta imediatamente, a saber, um capitalista põe uma parte de seu capital em maquinaria em lugar de pô-lo em trabalho imediato. Uma parte do capital é retirada de sua porção variável e automultiplicável, a que se troca com trabalho vivo para acrescentá-la à porção constante, cujo valor só é reproduzido ou conservado no produto. No entanto, isso se dá para tornar a porção remanescente mais produtiva. Primeiro caso, o valor da maquinaria é igual ao valor da capacidade de trabalho que ela substitui. Nesse caso, o valor novo produzido seria reduzido e não aumentado. Se o tempo de trabalho excedente da parte restante da capacidade de trabalho não crescesse na mesma medida em que sua quantidade é reduzida. Se de 100 trabalhadores, 50 são despedidos e substituídos por maquinaria, os 50 restantes têm de criar tanto tempo de trabalho excedente quanto os 100 anteriormente empregados. Se estes últimos, em 1.200 horas de trabalho, trabalhavam diariamente 200 horas de trabalho excedente, agora os 50 têm de criar o mesmo tempo de trabalho excedente, portanto 4 horas diariamente, quanto àqueles que criavam somente 2. Nesse caso, o tempo de trabalho excedente permanece 5 vezes 4 igual a 200, o mesmo que anteriormente 100 vezes 2 igual a 200. Embora o tempo de trabalho tenha se reduzido, nesse caso, para o capital que está interessado apenas na produção do trabalho excedente, nada se altera. Nesse caso, a matéria-prima processada continuaria a mesma e, portanto, os respectivos gastos, os gastos com o instrumento de trabalho teriam aumentado, os com o trabalho diminuído. O valor do produto total seria do mesmo, ou mesmo, porque é igual à mesma massa ou à mesma soma de trabalho objetivado e tempo de trabalho excedente. Um caso como esse não representaria nenhum incentivo para o capital. O que ele ganharia, de um lado, em tempo de trabalho excedente, perderia na parte do capital que entraria na produção como trabalho objetivado, como valor invariável. Entretanto, é preciso ter em mente que a maquinaria toma o lugar de instrumentos de produção mais imperfeitos, que possuíam um determinado valor, que haviam sido trocados por uma determinada soma de dinheiro. Para o capitalista que inicia o negócio, mas não para o que já está nele. Deduz-se dos custos de maquinaria a parte do capital que era utilizado no negócio imperfeito da força produtiva. Assim, por exemplo,
Se uma despesa anterior, digamos de 240 libras de instrumentos de produção, deixa de existir tão logo é introduzida a máquina por 1.200 libras, 50 capacidade de trabalho, nota 141, ver página 652 já lida. A despesa adicional do capital totaliza apenas 960 libras, o preço para 40 trabalhadores ao ano. Nesse caso, por conseguinte, se os 50 trabalhadores restantes produzem em conjunto exatamente o mesmo trabalho excedente que os 100 anteriormente produziam, 200 horas de trabalho excedente são produzidas agora com capital de 2.160. Antes eram produzidas com capital de 2.400. O número de trabalhadores diminuiu pela metade. O trabalho excedente absoluto permaneceu o mesmo, sempre 200 horas de trabalho. O capital despendido em material de trabalho também permaneceu o mesmo, porém, a proporção do trabalho excedente em relação à parte invariável do capital aumentou em termos absolutos. O capital despendido em matéria-prima permaneceu o mesmo, o despendido em maquinaria aumentou, mas não na mesma proporção em que diminuiu o despendido em trabalho. Desse modo, a despesa total do capital diminui, o trabalho excedente permaneceu o mesmo, logo cresceu em relação ao capital, não só na proporção em que o tempo de trabalho excedente tem de crescer para permanecer o mesmo, como a metade dos trabalhadores, mas cresceu mais que isso, a saber, na proporção em que a despesa com os antigos meios de produção é deduzida dos custos dos novos. A introdução de maquinaria, ou aumento geral da força produtiva de tal modo que esta própria força produtiva tem como seu substrato o trabalho objetivado. Logo tem custo, se portanto uma parte da parte do capital anteriormente despendida em trabalho é despendida como componente da parte do capital que ingressa no processo de produção como valor constante. Só pode ocorrer quando a proporção do trabalho ou do tempo de trabalho excedente não só permanece a mesma, logo cresce em relação ao trabalho vivo utilizado, mas cresce em proporção maior que a proporção do valor da maquinaria em relação ao valor dos trabalhadores despedidos. Isso pode ocorrer seja porque todas as despesas que haviam sido feitas com os instrumentos de produção anterior têm de ser deduzida. Nesse caso, a soma total do capital adiantado diminui e, muito embora a proporção da soma total do trabalho utilizado em relação à parte constante do capital tenha diminuído, o tempo de trabalho excedente permaneceu o mesmo e, em consequência, cresceu não só relativamente ao capital adiantado em trabalho, ao tempo de trabalho necessário, mas também em relação ao capital total em relação ao valor total do capital, porque este diminui, seja porque o valor para a maquinaria é da mesma magnitude do valor anteriormente adiantado em trabalho vivo, agora tornado supérfluo. Mas a proporção do trabalho excedente da parte restante do capital aumentou, de modo que os 50 trabalhadores não só fornecem a mesma quantidade de trabalho excedente que antes forneciam os 100, mas fornecem mais que isso. Digamos, por exemplo, que cada um fornece 4 horas e um quarto em lugar de 4 horas. Nesse caso, porém, é requerida uma parte maior do capital para a matéria-prima, em suma, um capital total maior. Se um capitalista que anteriormente empregou 100 trabalhadores por 2.400 libras anuais admite 50 e coloca uma máquina de 1.200 libras em seu lugar, esta máquina, embora lhe custe tanto quanto custavam antes 50 trabalhadores, é o produto de menos trabalhadores, porque ele paga aos capitalistas de quem ele compra a máquina não só o trabalho necessário, mas também o trabalho excedente. Ou porque ele teria utilizado uma parte dos trabalhadores somente para trabalho necessário, caso ele mesmo tivesse mandado construir a máquina. No caso da maquinaria, portanto, o aumento de trabalho excedente com redução absoluta do tempo de trabalho necessário pode vir acompanhado tanto de redução absoluta do capital aplicado quanto do seu crescimento. O mais-valor posto pelo próprio capital e medido por sua relação numérica com o valor total do capital é o lucro. O trabalho vivo, apropriado e absorvido pelo capital aparece como sua própria energia vital, sua força autorreprodutora modificada, ademais por seu próprio movimento, a circulação, e o tempo antecedente ou pertencente ao seu próprio movimento, o tempo da circulação. Desse modo, o capital só é posto como valor que se autopereniza e se autorreproduz na medida em que, como valor pressuposto, diferencia-se de si mesmo como valor posto. Como capital, entra inteiramente na produção, e como capital, suas partes constitutivas só se distinguem formalmente umas das outras e são uniformemente somas de valor, e por valor aparece-lhes uniformemente imanente. Além disso, como a parte do capital que se troca por trabalho só atua produtivamente na medida em que as demais partes do capital são postas juntamente com ela, e a proporção dessa produtividade é condicionada pela grandeza de valor, etc., pela variada determinação recíproca dessas partes, como capital fixo e etc., e
O por do mais valor, do lucro, aparece como determinado uniformemente por todas as partes do capital. Como de um lado, as condições do trabalho são postas como componentes objetivos do capital e de outro, o trabalho ou o próprio trabalho é posto como atividade nele incorporada, o processo de trabalho como um todo aparece como processo próprio do capital. E o por do mais valor como seu produto, cuja grandeza, por essa razão, também não é medida pelo trabalho excedente, que o capital força os trabalhadores a realizar, mas como produtividade acrescida que ele confere ao trabalho. O produto do capital propriamente dito é o lucro. Nesse sentido, ele agora é posto como fonte de riqueza. No sentido, no entanto, de que ele cria valores de uso, produz valores de uso, mais valores de uso determinados pelo valor, o valor faz o produto. Nota 142, Jean-Baptiste Say, terceira edição Bruxelas, Medline, 1836, página 243. Ele produz, por conseguinte, para o consumo, na medida em que se eterniza por meio da renovação permanente do trabalho. Ele aparece como valor permanente pressuposto para a produção que depende de sua preservação. Na medida em que sempre se troca de novo por trabalho, aparece como fundo de trabalho. O trabalhador naturalmente não pode produzir sem as condições objetivas do trabalho. Ora, tais condições do capital são separadas dele, são autônomas diante dele. Ele só pode relacionar-se com elas como condição do trabalho na medida em que seu próprio trabalho foi antes apropriado pelo capital. Do ponto de vista do capital, as condições objetivas do trabalho não aparecem como necessárias para o trabalhador, mas parece que existem independentemente dele, sua separação delas, sua apropriação pelo capitalista. E que a surpresa dessa separação só se dá quando o trabalhador cede sua força produtiva ao capital, em troca da qual este último conserva como capacidade de trabalho abstrata, justamente como simples capacidade de reproduzir no capital a riqueza como um poder que a domina. Todas as partes do capital, portanto, rendem lucro ao mesmo tempo. Tanto a parte circulante despendida em salários e matéria-prima, etc., quanto a despedida em capital fixo. O capital pode se reproduzir, então, seja na forma de capital circulante, seja na forma de capital fixo. Um dado que, como vimos antes na análise da circulação, nota 143, ver páginas 599 a 622, já lidas, seu valor retorna sob diversas formas, conforme ele esteja pressuposto em uma dessas formas. E como do ponto de vista do capital que produz lucro, o que retorna não é simplesmente o valor, mas o valor do capital e o lucro. O valor como tal e valor que se valoriza. O capital será posto nessas duas formas como gerador de lucro sob formas diferentes. O capital circulante entra integralmente na circulação como seu valor de uso, como portador de seu valor de troca, e se troca desse modo por dinheiro. Isso significa, portanto, que ele é vendido totalmente, muito embora só uma parte dele ingresse na circulação e a cada vez. Entretanto, em uma rotação, ele passou inteiramente como produto ao consumo, seja ele individual ou ele próprio outra vez produtivo, e reproduziu-se completamente como valor. Esse valor inclui o mais valor, que agora aparece como lucro. Ele é alienado como valor de uso para ser realizado como valor de troca. Trata-se, portanto, de venda com lucro. Em contrapartida, vimos que o capital fixo só retorna em parcelas no decorrer de vários anos de vários ciclos do capital circulante, mais precisamente apenas à medida que é consumido, ali no ato imediato da produção, em que ingressa como valor de troca na circulação e, enquanto tal, retorna. Todavia, tanto o ingresso quanto o retorno do valor de troca são postos agora como ingressos de retorno não só do valor do capital, mas, ao mesmo tempo, do lucro, de modo que a parte alíquota do capital corresponde a uma parte alíquota do lucro. Cita: o capitalista espera obter o mesmo proveito de todas as partes do capital que ele adianta. Malthus, Princípios da Política Econômica, segunda edição, Londres, 1836, página 268. O ponto em que a riqueza e valor talvez estejam mais estreitamente conectados é a necessidade do último para a produção da primeira, página 301. O capital fixo nas fábricas de algodão é atualmente igual a 4:1 em relação ao circulante, de modo que se um fabricante tiver 50 mil libras, ele despenderá 40 mil libras para a construção de sua fábrica e para equipá-la de maquinaria, e apenas 10 mil libras para a compra de matéria-prima, algodão, carvão, etc., e o pagamento de salários.
Nassau W. Senior, Letters on the Factor, 1837, página 11 e 12. O capital fixo está sujeito à contínua deterioração não só pelo desgaste natural, mas também pelos constantes aperfeiçoamentos mecânicos, conforme já citado. Pela lei atual, em nenhuma fábrica em que são empregadas pessoas menores de 18 anos pode-se trabalhar mais que 11 horas e meia por dia, 12 horas durante 5 dias e 9 no sábado. Ora, a análise que segue mostra que em uma fábrica que trabalha desse modo, todo o lucro líquido é derivado da última hora. Um fabricante investe 100 mil libras, 80 mil em sua fábrica em maquinaria e 20 mil em matéria-prima e salários. A receita anual da fábrica, supondo que o capital gire uma vez por ano e o lucro bruto seja de 15%, tem de ser em bens no valor de 115 mil libras, produzidos pela constante conversão e reconversão de 20 mil libras de capital circulante, de dinheiro em bens e de bens em dinheiro. Na verdade, a conversão e reconversão de trabalhos excedentes, primeiro em mercadoria e depois de novo em trabalho necessário, etc., em períodos um pouco maiores que 2 meses, dessas 115 mil libras, cada uma das 23 meias horas de trabalho produz 5 115 avos de horas, ou 23 avos de horas, dos 23 avos de horas que constituem um total de 115 mil libras. 23 avos de 100 mil libras. Das 115 mil, apenas repõe o capital, 23 avos ou 5 mil das 115 mil. Fica por conta da deterioração da fábrica e maquinaria. Os restantes 23 avos, as duas últimas das 23 horas e meias de cada dia, produzem um lucro líquido de 10%. Consequentemente, se os preços permanecendo os mesmos, a fábrica pudesse ser mantida em funcionamento por 13 horas em lugar de 11 horas e meia, com uma adição de cerca de 2.600 libras ao capital circulante, o lucro líquido seria mais que dobrado. Fim da citação. 2.600 seria processada sem que fosse preciso proporcionalmente mais capital fixo e sem qualquer pagamento de trabalho. O lucro bruto e líquido é igual ao material que é processado de graça para o capitalista, e sendo assim, 1 hora a mais naturalmente é igual a 100%, caso o trabalho excedente seja igual a apenas 1/12 do dia, como falsamente pressupõe o senhor merda, ou apenas 23 avos, como diz Senior. Cita. Por outro lado, se as horas de trabalho forem reduzidas em 1 hora por dia, os preços permanecendo os mesmos, o lucro líquido seria destruído. Se reduzidas em 1 hora e meia, também o lucro bruto. O capital circulante seria reposto, mas não haveria fundo para compensar a deterioração progressiva do capital fixo. Páginas 12 e 13. Os dados do Sr. Sênior são tão falsos quanto a sua ilustração é importante para a nossa teoria. Cita. A proporção do capital fixo em relação ao circulante cresce continuamente por 2 razões. Primeiro, a tendência do aperfeiçoamento mecânico de transferir cada vez mais para a maquinaria o trabalho de reprodução ou de produção. Segundo, o aperfeiçoamento de todos os meios de transporte e a consequente diminuição do estoque de matéria-prima nas mãos do fabricante à espera de utilização. Anteriormente, quando o carvão e o algodão chegavam por via fluvial, a incerteza e irregularidade do suprimento forçavam-no a manter à mão 2 ou 3 meses de consumo. Agora, uma ferrovia os traz até ele semanalmente, ou melhor, diariamente, do porto ou da mina. Sob tais circunstâncias, eu prevejo, com certeza, que em pouquíssimos anos, o capital fixo, em lugar de sua presente proporção, estará em 6 ou 7 ou até 10 por 1 em relação ao circulante. E, consequentemente, que serão maiores os motivos para prolongar as horas de trabalho com um único meio de tornar lucrativa uma grande proporção do capital fixo. Nota 144, ênfase de Marx. Quando um trabalhador disse-me ao senhor Ashworth, larga sua pá, ele torna inútil por aquele período um capital no valor de 18 pences. Quando um de nosso pessoal deixa a fábrica, ele torna inútil um capital que custou 100 mil libras. Páginas 13 e 14, fim da citação. Trata-se de bela prova de que, sob o domínio do capital, a utilização da maquinaria não encurta o trabalho, mas o prolonga. O que ela encurta é o trabalho necessário, não necessário para o capitalista, como o capital fixo é desvalorizado. Quando não empregado na produção, seu crescimento está associado à tendência de perpetuar o trabalho. No que se refere ao outro ponto ressaltado por Sênior, a diminuição do capital circulante em relação ao capital fixo seria tão grande como ele supõe se os preços permanecessem constantes. Porém, se, por exemplo,
O algodão, de acordo com um cálculo médio, tiver caído abaixo do seu preço médio, o fabricante comprará tantas reservas quanto lhe permitir seu capital flutuante, e vice-versa. Em contrapartida, no caso do carvão, em que a produção é regular e não há circunstâncias que levem a supor uma elevação extraordinária da demanda, a observação de Sênior é correta. Vimos, nota 145, ver página 432 a 442, já lidas. Que os meios de transporte, por conseguinte os meios de comunicação, não determinam a circulação na medida em que eles mesmos não se referem ao ato de levar o produto ao mercado ou a sua transformação em mercadoria. Por isso, sob esse aspecto, eles próprios estão incluídos na fase da produção. Porém, eles determinam a circulação na medida em que determinam, primeiro, o retorno e, segundo, a reconversão do capital em forma de dinheiro nas condições de produção. Quanto mais rápido e ininterrupto for o suprimento de matéria-prima e matérias instrumentais, tanto menor a reserva que o capitalista precisa fazer. Ele pode, tão mais frequentemente, portanto, girar e reproduzir o mesmo capital circulante nessa forma, em lugar de deixá-lo parado como capital dormente. Por outro lado, como já observou Sisman, o efeito disso é que o varejista e o lojista pode renovar mais rapidamente o seu estoque, logo também tem menos necessidade de manter mercadorias estocadas, porque pode renovar o seu suprimento a qualquer momento. Tudo isso mostra como o desenvolvimento da produção e a acumulação, no sentido de armazenar, diminui em termos proporcionais. Ela só aumenta na forma de capital fixo, ao passo que o trabalho contínuo e simultâneo, produção, aumenta tanto em regularidade quanto em intensidade e extensão. A rapidez dos meios de transporte, junto com a sua generalidade, transforma mais e mais, com exceção da agricultura, a necessidade de trabalho antecedente, no que tange o capital circulante, na necessidade de produção simultânea, interdependente e diferenciada. Essa observação é importante na seção sobre a acumulação. Cita: nessas fábricas de algodão no início eram mantidas em funcionamento durante 24 horas, nota 146, ênfase de Marx. A dificuldade de limpar e consertar a maquinaria é a responsabilidade dividida, resultante da necessidade de empregar uma dupla equipe de supervisores, contadores, etc., quase chegaram a pôr fim nessa prática. Mas, até o decreto de Hobhouse, nota 147, a Lei Fabril de 1831, proposta por Sir John Cann Hobhouse, determinava que em todas as fábricas pessoas menores de 18 anos deveriam trabalhar no máximo 12 horas no período diurno e 9 horas no período noturno, que reduziu o horário de funcionamento a 69. Nossas fábricas, em geral, trabalhavam de 70 a 80 horas por semana. Página 15, conforme já citado. De acordo com Baines, uma fábrica de fiação de algodão de primeira linha, repleta de maquinaria e equipada com motor a vapor e gás, não pode ser construída por menos de 100 mil libras. Um motor a vapor de 100 mil cavalos vapor acionará 50 mil fusos que produzirão 62.500 milhas por dia de fio de algodão de boa qualidade. Em tal fábrica, 1.000 pessoas irão fiar a mesma quantidade de fio que poderiam fiar 250 mil pessoas, sem maquinaria. Página 75, Leyden, National District, Londres, 1844, nota 148. Marx cita a nota de rodapé de Samuel Leyden na página 75 de seu livro National Distress. Londres, Lockman, Brown, Green and Lockman, 1844. Leyden menciona como fonte Baines Cotton Manufacture. McCulloch's Statistics of British Empire. Quando cai o lucro, o capital circulante tende a se tornar, em certa medida, capital fixo. Quando o juro está a 5%, o capital não é usado para fazer novas rodovias, canais ou ferrovias, até que estas obras rendam uma porcentagem elevada correspondente. Mas quando os juros estão só a 4 ou 3%, o capital seria adiantado para tais melhorias, mesmo se obtém apenas uma percentagem proporcionalmente mais baixa. As sociedades por ações, com a finalidade de realizar grandes melhoramentos, são a fonte natural de uma taxa de lucro decrescente. Isso também induz os indivíduos a fixar seus capitais na forma de edificações e maquinaria. Nota 149, ênfase de Marx. Página 232, Hopkins, Great Britain, Londres, 1834. McCulloch estima da seguinte maneira os números e os salários das pessoas engajadas na manufatura do algodão. Descrição: 833 mil tecelões, fiandeiros, alvejadores, etc., e 24 libras por ano cada, 20 mil milhões de libras. 111 mil marceneiros, mecânicos, construtores de máquinas, etc., 30 libras cada,
3.333.000. Lucro supervisão carvão e materiais de máquinas, 6.667.000. Total, 944.000 rende 30 milhões de libras. Cita, dos 2/3 de milhões, supõe-se que 2 milhões vão para o carvão, ferro e outros materiais para a maquinaria e outras despesas, o que daria um emprego a 66.666 a 30 libras por ano cada, perfazendo um total de 1.010.666 pessoas empregadas, às quais deve ser acrescido meio deste número de crianças, idosos, etc., dependentes daqueles que trabalham, ou um número adicional de 505.330. Temos, assim, um total sustentado por salários de 1.515.996 pessoas. A estas devem ser acrescidas as que são sustentadas direta ou indiretamente pelos 4 2/3 de milhões de lucro e etc. Hopkins, conforme já citado, página 336 e 337 já citadas. Fim da citação. De acordo com esse cálculo, portanto, 833.000 empregados diretamente na produção, 177.666 na produção de maquinaria e dos materiais instrumentais que são requeridos em consequência da utilização da maquinaria. Todavia, estes últimos calculados a 30 libras per capita, por conseguinte, para resolver o seu número em trabalho da mesma qualidade que o dos 833.000, deve ser calculado a 24 libras per capita. Nesse caso, 5.333.000 libras dariam cerca de 222.208 trabalhadores. Isso daria cerca de um empregado na produção da maquinaria e matérias-primas instrumentais para 3 1/4 de empregados na produção dos produtos de algodão, menos do que 1 para 4, mas digamos que seja 1 para 4. Se agora os 4 trabalhadores restantes trabalhassem apenas tanto quanto antes trabalhavam os 5, ou seja, cada um 1/4 de tempo de trabalho excedente a mais, não haveria lucro para o capital. Os 4 restantes têm de fornecer mais trabalho excedente que antes forneciam 5, ou ainda o número de trabalhadores empregados na maquinaria tem de ser menor que o número de trabalhadores expulsos pela maquinaria. A maquinaria só é lucrativa para o capital na medida em que aumenta o tempo de trabalho excedente dos trabalhadores ocupados na maquinaria, não na medida em que encurta, só na medida em que reduz a proporção do tempo de trabalho excedente em relação ao necessário, de modo que este último não só diminui em termos relativos, permanecendo igual ao número de jornadas de trabalho simultâneas, mas em termos absolutos. O aumento do tempo de trabalho em termos absolutos supõe um número igual ou crescente de jornadas de trabalho simultâneas. Da mesma maneira, o aumento da força produtiva pela divisão do trabalho, etc. Nos dois casos, o tempo de trabalho empregado permanece o mesmo ou cresce. Com a utilização da maquinaria, o tempo de trabalho excedente relativo cresce não só em relação ao tempo de trabalho necessário e, em consequência, relativamente ao tempo de trabalho agregado, mas cresce a relação ao tempo de trabalho necessário enquanto o trabalho agregado diminui. O número de jornadas de trabalho simultâneas em relação ao tempo de trabalho excedente. Um fabricante de Glasgow deu a Simmons Artisan and Home and Abroad Edinburgh, 1879, os seguintes dados. Apresentamos aqui vários para termos exemplos da relação entre capital fixo e circulante, a parte do capital despendido em salário, etc. Glasgow cita: a despesa para a construção de uma fábrica de teares mecânicos de 500 teares, nota 150, ênfase de Marx, projetada para produzir um bom tecido de calicô ou de camisas, como em geral é feito em Glasgow, ficaria em torno de 18.000 libras. Produto anual, digamos, de 150.000 peças de 24 jardas a 6 shillings, ficaria em 45.000 libras, cujo custo se decompõe da seguinte maneira: juros sobre o capital investido e pela depreciação do valor da maquinaria, 1.800 libras. Energia a vapor, óleo, sebo, etc. para a manutenção da maquinaria, utensílios e etc., 2.000 libras. Fios e linho, 32.000 libras. Salários dos trabalhadores, 7.500 libras. Lucro previsto, 1.700 libras. Total, 45.000 libras. Página 233. Fim da citação. Suponhamos, portanto, 5% de juros sobre maquinaria, de modo que o lucro bruto é de 1.700 mais 900 igual a 2.600. O capital despendido em salários, entretanto, totaliza somente 7.500. Logo, a relação entre lucro e salário igual a 26 para 75 igual a 5 e 1/5. 15, ou seja, 34 e 2/3%. Cita: a despesa provável para a construção de uma fábrica de fiar algodão com rocas manuais projetadas para produzir o número 40.
nota 151, ênfase de Marx. De qualidade média razoável, 23 mil libras. Se automáticas e patenteadas, 2 mil libras adicionais. Produto anual aos preços anuais do algodão e as taxas pelas quais os fios poderiam ser vendidos, 25 mil libras. Cujo custo é o seguinte: juros do capital investido, compensação pela depreciação do valor da maquinaria, 10%, 2.300 libras. Algodão, 14 mil libras. Energia, vapor, óleo, sebo, gás e despesas gerais para a manutenção de utensílios e maquinaria em conserto, 1.800 libras. Salário dos trabalhadores, 5.400 libras. Lucro, 1.500 libras. Total, 25 mil libras. Página 234. Fim da citação. Supondo, portanto, capital flutuante de 7 mil libras, já que 1.500 são 5% de 30 mil, nota 152. Marx faz o cálculo da seguinte forma: a partir do pressuposto de que o lucro líquido de 1.500 libras representa em 5% sobre o capital adiantado total, o capital total soma 30 mil libras. Deduzindo dele 23 do capital fixo, obtemos 7 mil libras para o capital flutuante, ou seja, para o capital circulante. Marx utiliza um procedimento análogo no decorrer do texto para a determinação de grandeza do capital adiantado no caso 1, que resulta em 34 mil libras, e no caso 3, que tem como resultado 28 mil libras. Cita: supondo o produto da fábrica em 10 mil libras semanais, página 234, conforme já citado, aqui por conseguinte o lucro igual a 1.500 mais 1.500 igual a 2.650, 2.650 dividido por 5.400 o salário igual a 1 para 2 e 2 sobre 53 avos, que é igual a 49,808 avos por cento. Custo de uma fábrica de fiar de algodão com 10 mil máquinas, projetada para produzir fio de boa qualidade número 24, 20 mil libras. Considerando o valor atual do produto, o total custaria anualmente 23 mil libras. Juros do capital investido, depreciação do valor da maquinaria a 10%, 2 mil libras. Algodão, 13.300 libras. Energia, vapor, sebo, óleo, gás, manutenção da maquinaria e consertos, etc., 2.500 libras. Salário dos trabalhadores, 3.800 libras. Lucro, 1.400 libras. Total, 23 mil libras. Página 235. Fim da citação. Logo, lucro bruto igual a 2.400 libras. Salário igual a 3.800 libras. 2.400 dividido por 3.800 igual a 24 para 38, que é igual a 12 para 19, que é igual a 63,319 avos por cento. No primeiro caso, 34,2%, no segundo, 49,808 avos por cento e no último, 63,319 avos por cento. No primeiro caso, o salário é 1/6 do preço total do produto, no segundo, mais que 1/5. No último, menos de 1/6. Porém, no primeiro caso, a relação entre salário e valor de capital é igual a 1 para 4, 8, 15 avos. No segundo caso, 1 para 5, 15, 27 avos. No terceiro, 1 para 7, 7, 19 avos. Para que a porcentagem do lucro permaneça a mesma, o lucro sobre a parte adiantada em salário naturalmente tende a crescer na mesma proporção em que diminui o montante total da parte do capital adiantada em salário, em relação à adiantada em maquinaria e capital circulante, no primeiro caso 34 mil no total, no segundo 30 mil e no terceiro 28 mil. A redução absoluta do trabalho agregado, da jornada de trabalho X, o número de dias de trabalho simultâneos em relação ao trabalho excedente, pode aparecer sob dois aspectos: na forma há pouco indicada, em que uma parte dos trabalhadores até então empregados é demitida em razão do uso do capital fixo, maquinaria, ou na forma em que, com a introdução da maquinaria, o aumento dos dias de trabalho utilizados é reduzido, embora a produtividade cresça. E isso em uma proporção maior, obviamente, do que ela diminui. Em consequência, o valor da maquinaria nova introduzida. Na medida em que o capital fixo possui valor, ele não aumenta, mas diminui a produtividade do trabalho. Cita: as mãos excedentes capacitariam os fabricantes a diminuir a taxa de salários, mas a certeza de que qualquer redução considerável seria seguida de imediato por perdas imensas, com as greves, as longas paralisações do trabalho e os vários outros obstáculos que se apresentariam em seu caminho, faz com que eles prefiram o processo mais lento e aperfeiçoamento mecânico, por meio do que eles não precisam de novos homens, embora possam triplicar a produção. Gaskell, Artisans and the Machinery, Londres, 1836, página 314. Mesmo quando os aperfeiçoamentos não substituem completamente o trabalhador, eles tornarão um homem capaz de produzir, ou melhor, de supervisionar a produção de uma quantidade que agora requer 10 ou 20 trabalhadores. Página 315, conforme já citado. Foram inventadas máquinas que habilitam um homem a produzir tanto fio quanto 70 anos
quanto a 70 anos poderiam produzir 250 ou mesmo 300 homens, que capacitam um homem e um menino para imprimir tantos bens quanto 100 homens e 100 meninos podiam imprimir anteriormente. Os 150 mil trabalhadores nas fábricas de fiar produzem tanto fio quanto 40 milhões podiam produzir com a roca de um fio. Nota 153, página 316, conforme já citado. Gaskell cita aqui Edward Baines, History of the Cotton, etc. Londres, R. Fisher and Jackson, 1835, página 361 a 362. Pode-se dizer que para o capital o mercado imediato ou seu campo de ação é o trabalho. Nota 154, toma Robert Malthus, Londres, Murray, 1820, edições brasileiras, Princípios da Economia Política e Considerações sobre sua aplicação prática, São Paulo, Nova Cultural, 1996. A quantidade de capital que pode ser investida em um dado momento, em um dado país ou no mundo, de modo que não renda menos que uma dada taxa de lucro, parece depender basicamente da quantidade de trabalho que é possível induzir o número de seres humanos, ora existentes, a executar com o dispêndio desse capital. Nota 155. Desculpe, a nota 154 foi uma ênfase de Marx e a nota 155 a nota já lida. Página 20. An Inquiry into Those Principles, etc. Londres, 1821. De um ricardiano contra os princípios, etc. de Malthus. Fim desse item. Entraremos na página 705. Até a página 759, no item estranhamento, que será lido nos próximos vídeos. Obrigada.